Bom dia a todos, graça e paz. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, derramando sobre você, sua casa, sua família, as mais ricas bênçãos. E nesta manhã, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração, que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 45, versículo de número 5. Gênesis, capítulo 45, versículo de número 5, que nos diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar. Senhor, continue Deus ministrando, Pai, aos nossos corações, como o Senhor tem ministrado durante estes dias. Oh Deus, não nos poupe da Tua palavra. Que Teu Espírito, meu Deus, seja derramado sobre nós, renovando, Senhor, em nós a unção, renovando, Senhor, o poder, as condições para compreender, discernir, ó Deus, o que o Senhor tem falado à Tua igreja nesses dias. Que não seja o Teu servo a ministrar neste momento, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar a cada coração. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra que tem como título governar para servir. Governar para servir. A história de José é uma história inspiradora. Ele foi um homem que literalmente foi tirado do fundo do poço e colocado na segunda posição mais importante do Império Egípcio. E José, como um ser humano qualquer, se sentiu muito honrado por Deus. Com certeza o seu coração se alegrou pela bênção que Deus o concedeu, por dá-lo tamanha honra naquele tempo, naquele momento e também naquele império tão importante na história humana. E Deus se alegra em abençoar, alegrar o coração dos seus filhos. Deus deseja alegrar o seu coração hoje. Deus deseja abençoar, favorecer a sua vida. Deus deseja fazer com que você galgue, com que você cresça, com que você voe. É a vontade de Deus. A palavra nos revela a sua vontade. E a vontade dele é que frutifiquemos em todas as coisas. Assim como José frutificou, o Senhor também nos chama para frutificar. Mas a vontade de Deus também é de cumprir em nós e por meio de nós os seus propósitos. José foi um instrumento eficaz nas mãos de Deus para cumprimento do seu propósito de reino, para cumprimento do seu propósito na história humana, para fazer com que a salvação que veio por meio de Cristo Jesus nos alcançasse. Deus que desejou que José fosse um instrumento nas mãos dele, para também promover na vida de Jacó, na vida de Israel, um grande livramento. E qual livramento foi esse? Deus deu a Faraó um sonho e revelou a Faraó o que iria acontecer. Faraó naquele momento não teve entendimento, mas quando teve o entendimento desse sonho, ele percebeu o que iria acontecer. Uma grande seca, uma grande crise iria acometer toda a região da Palestina, iria comprometer toda a economia e a vida na Palestina. Então Deus levanta José para ser um instrumento de grande livramento para Israel e também para aquela região. Deus deseja que a sua vida seja um instrumento nas mãos dele para que o seu propósito de vida, o seu propósito de reino, seja manifesto nesses dias de crise que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de cerco, um tempo de medo, um tempo de angústia. E nesse momento Deus conta conosco para que o seu propósito de vida se manifeste. Deus revelou a José o que iria fazer. Deus deu a José sonhos, mostrando a José o que ele seria neste propósito de Deus que iria se manifestar naquele tempo. A palavra de Deus diz que Deus, ele não faz nada antes de revelar aos seus profetas o que ele iria fazer.
se recordarmos um pouco a respeito daquilo que Deus tem falado para nós aqui nesta igreja, nesta casa. Aqui na Igreja Metodista, em Barreiro de Cima, nós vamos nos lembrar das palavras que foram ministradas a nós, ao nosso coração. Palavras que falaram sobre fundamento, palavras que falaram sobre realinhamento, palavras que falaram sobre reforma, sobre restauração, mudança de vida. E no ano passado, em especial, Deus usou a reforma que foi feita aqui de uma forma profética para falar para cada um de nós o que Ele iria fazer. Nós estamos vivendo em um tempo de grande reforma. Nós estamos vivendo em um tempo de alinhamento. Deus tem alinhado o coração dos seus filhos ao seu coração nesses dias. Deus, Ele tem falado conosco. Então José, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E José, ele foi um instrumento nas mãos de Deus em todas as suas experiências de vida. Em todo tempo e em todo momento, Deus manifestou na vida de José o seu propósito. Quando José sofreu uma tentativa de homicídio pelos seus irmãos, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. Quando José foi lançado naquele poço sem água, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. Quando José foi vendido para os mercadores de escravos, os ismaelitas, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. Quando José foi vendido para um alto oficial do Egito, Potifar, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. Quando José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, por tentativa de abuso sexual, Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. E por conta disso, José foi lançado na prisão injustamente. E ele permaneceu por um tempo na prisão. Mas Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dele. Quando lemos a história de José, nós vamos perceber que José estava tão cheio de Deus, mesmo na prisão, que todos perceberam. Potifar percebeu a presença de Deus na vida de José. Faraó percebeu e manifestou essa percepção da presença de Deus na vida de José. Assim também acontece conosco. Eu posso agora estar passando por um momento de dificuldade. Este quadro que nós estamos vivendo pode estar gerando angústia, medo, ansiedade, mas Deus, Ele continua enchendo as nossas vidas. Deus continua nos planificando com a presença do Espírito, para que nós possamos neste tempo cumprir os seus propósitos. José era um homem de carne e osso como eu e você. Quando José foi lançado no poço, com certeza ele se angustiou. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, o seu coração se angustiou. Quando ele foi preso, com certeza José derramou muitas lágrimas. Mas a presença do Senhor estava com ele. Ele estava cheio de Deus. E que fez com que ele conseguisse se manter firme no propósito de Deus para a sua vida. Deus, Ele se derrama sobre nós mais uma vez. O Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre toda a carne. E eu quero crer nessa manhã que o Espírito Santo de Deus também te enche, te dando poder para que você possa manifestar nesses dias o propósito de Deus para cada um de nós, assim como foi na vida de José. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o cumprimento deste propósito. Foi o momento em que José reencontra com seus irmãos. E José consola o coração dos seus irmãos, dizendo: não fiquem irritados com vocês mesmos, porque Deus cumpriu o seu propósito por meio da nossa história de vida. Havia um propósito de Deus em toda essa história. E é um propósito de Deus para que se manifeste em nossa história de vida. E eu gostaria, queridos, de compartilhar algumas lições que José nos deixa, lições importantes, preciosas, para que nós possamos crescer e também manifestar os propósitos de Deus, que são de paz e não de mal, propósitos de vida, propósitos de estabelecimento pleno do seu reino para os dias de hoje. A primeira lição que nós aprendemos aqui com José é que ele se manteve em uma posição de fé. Gênesis, no capítulo de número 40, versículo 8, diz o seguinte: e eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo,
peço-vos. O texto que nós acabamos de ler vai retratar o momento em que José estava na prisão. E com ele havia 2 servos de Faraó. E esses 2 servos tiveram um sonho. E eles ficaram angustiados. José então percebeu a angústia no coração daqueles servos. E eles então contaram o sonho a José. Então naquele momento, José se dirige a eles e diz: não são de Deus as interpretações de sonhos? Nesse momento, José, mesmo em prisão, José, mesmo em angústia, se mantém em uma posição de fé. Gênesis, no capítulo 41, versículo 16, diz o seguinte: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. A palavra aqui vai nos dizer do momento em que, mais uma vez, José se mantém numa posição de fé diante do sonho que Faraó teve. Ainda escravo no Egito, José se manteve em uma posição de fé. Mantenha-se em uma posição de fé, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, independentemente se estas circunstâncias são favoráveis ou não. O que importa é mantermos firmes nesta posição, mantermos firmes na crença de que Deus governa e Ele tem o controle dos rumos da história. E assim Deus cumprirá os seus propósitos em nós. Deus procura homens e mulheres que mantêm, mesmo em tempos de guerra, uma posição de fé. Como diz o salmista: mesmo que estoure uma guerra contra mim, eu confiarei no Senhor. Que Deus encha e te fortaleça nesta posição de fé. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que José deu a Deus honra e glória. Mesmo na prisão, mesmo diante de Faraó, mesmo diante daquele quadro de tragédias em que ele vivia até aquele momento, José deu a Deus honra e glória. Queridos, o Senhor nos chama, convoca a sua igreja para que nesses dias possamos publicamente dar a Deus honra e glória. O que nós estamos vivendo hoje é um quadro de impotência humana. Diante dessa força maior, as maiores nações do planeta estão se dobrando. E é necessário que a igreja lembre este mundo, que a Deus toda a honra e toda a glória. Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano, e Ele está assentado no mais alto e sublime trono, e Ele tem todo o poder. Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não perde o controle da história. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, e os homens têm se esquecido disto. Os homens têm confiado na sua ciência, os homens têm confiado no seu saber, os homens têm confiado na sua juventude, os homens têm confiado nos seus próprios recursos e têm se esquecido que Deus é soberano e Ele tem todo o poder. E nesses dias, Deus procura homens e mulheres, uma igreja que dê a Ele honra e glória. A terceira lição que nós aprendemos aqui com José é que José, ele se manteve numa posição de fé, deu a Deus honra e glória, e deu a Faraó e a nação do Egito direção. Diante desse quadro, muitos estão se sentindo acuados, muitos estão sendo tomados pelo medo, muitos estão se sentindo temerosos diante desta situação que nós estamos vivendo hoje. Muitos estão sendo conduzidos a uma situação de desespero, de angústia. Mas a palavra de Deus aqui nos fala, em Gênesis, no capítulo 41, versículo 33, diz o seguinte: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Palavras de José a Faraó, dando a ele direção naquele tempo eminente de crise.
Queridos, nós não fomos chamados para recuar. Nós não fomos chamados para ser conduzidos pelo medo, conduzidos pelo pânico. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que Ele derramou sobre nós um espírito de coragem e de intrepidez, para que nesses momentos de guerra, de batalha, possamos não sermos conduzidos pelo medo, mas conduzir as nações à luz, conduzir as nações à esperança, conduzir as nações ao Pai, conduzir as nações a este reino de justiça, a este reino de segurança, a esse lugar de salvação. Nestes tempos que nós estamos vivendo, nós fomos chamados a conduzir pessoas a Cristo. Portanto, receba nesse dia o Espírito Santo de Deus, que te dá poder para ser a expressão do propósito dele aqui na terra. Conduza pessoas, e que nós, como igreja, possamos conduzir o Brasil nesses dias. Quando olhamos para o cenário brasileiro, nós vemos tantas confusões, tantos conflitos entre nossos líderes e até líderes eclesiásticos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o sol do meio-dia, e nós somos a igreja do sol do meio-dia, e fomos chamados a conduzir por meio da luz. Nós somos lâmpada, nós somos luz, e somos chamados a dirigir aqueles que estão perdidos, como um farol, que conduz os navios, os barcos, que se perdem em tempos de tempestade. Seja um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir alguém para o lugar de esperança, para um lugar de serenidade, para um lugar de paz. Seja um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir alguém a Cristo. Quero terminar, queridos, essa palavra hoje, dizendo que há um propósito de Deus em curso neste tempo. Há uma vontade de Deus soberana, para que seja cumprida neste tempo. E eu termino orando a oração que Jesus nos ensinou, que venha sobre nós o teu reino e a sua justiça, e que esse reino se manifeste por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio da igreja de Cristo. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós aqui vamos ter um momento de oração, e pedir ao Senhor que venha renovar em nós este espírito de coragem e este entendimento de que o Senhor deseja que o seu propósito, que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nesses tempos de escuridão. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado luz, o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos dado fé. Fortaleça, Deus, a tua igreja, fortaleça a fé do teu povo. Dê, Senhor, à tua igreja um renovo do teu espírito, para que não venha, Senhor, ser conduzida pelo medo, mas que venha conduzir pessoas, vidas, esta nação em direção a ti, em direção ao teu reino. Deus, faça de nós um instrumento vivo em tuas mãos, para a manifestação dos teus propósitos nesses dias. Nos dê, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a mesma alegria que José sentiu naquele dia, em que se cumpriu o seu propósito na vida dele. José teve sucesso, e que venhamos ter sucesso também no reino, no cumprimento deste propósito. Continue conosco, continue se derramando, Senhor, poderosamente, ardentemente, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Vamos receber a bênção? Que a bênção do Deus Pai, aquele cujo trono está nos céus, seus pés aqui na terra, cuja toda autoridade está em tuas mãos. Que a bênção do Deus Filho, aquele que morreu por nós na cruz, cumprindo um propósito de vida e salvação. Que a bênção do Deus Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, nos dando poder para ser aquilo que fomos chamados para ser, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que seja sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. Amém. Não tenha medo, tenha fé. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.